Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. 98% dos municípios devem arrecadar mais com reforma tributária. A reforma tributária aprovada em segundo turno na madrugada de sexta-feira, 7 de julho, aumentará a arrecadação de aproximadamente 98% dos municípios brasileiros em 20 anos. A estimativa é baseada nos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e atualizados pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Segundo os cálculos da entidade, que representa 5.202 cidades filiadas, apenas 108 podem perder recursos com a modernização das leis tributárias. A PEC 45 de 2019 teve votação expressiva, acima dos 308 votos que eram necessários. Em primeiro turno, 382 deputados disseram sim e 375 no segundo turno. A proposta ainda precisa passar pelo crivo do Senado. No entendimento do deputado federal Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, a nova legislação cria oportunidades para o crescimento da economia brasileira. Nós estamos avançando, criando um país mais eficiente, um país que combate impostos, um país que tem um melhor ambiente de negócios, um país que quer simplificar e desburocratizar. Então nós voltamos para dar uma chance ao país para crescer, para estimular o desenvolvimento. Nós estamos isentando os produtos da cesta básica de impostos. Vários medicamentos estão sendo isentados, todos manifestando a sua esperança nesse projeto que tende a construir um Brasil mais eficiente e justo. Em linhas gerais, o atual modelo de tributação sobre consumo é complexo e dificulta a sobrevivência dos negócios. Para facilitar a vida do contribuinte e do empreendedor, a reforma propõe a unificação dos 5 impostos sobre o consumo por um imposto sobre valor agregado, IVA dual. Na prática, 2 impostos. Os tributos da União, IPI, PIS e COFINS, dariam origem à Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Enquanto o ICMS de competência dos estados e o ISS de responsabilidade dos municípios formariam um imposto sobre bens e serviços, o IBS. A advogada especialista em consultoria tributária e relações governamentais, Maria Carolina Gontijo, acredita que a simplificação deve gerar um espaço muito grande para ganho econômico e de desenvolvimento. Inúmeros estudos a respeito, a gente consegue melhorar a economia e melhorando a economia, depois a gente vê o que a gente consegue para equalizar essa carga, para que não fique tão alta. Por isso que eu bato muito a questão da simplificação e a questão da percepção das pessoas. Se a gente tiver isso, eu acho que já é um passo em direção a um sistema que seja mais justo. A proposta de emenda à Constituição projeta uma transição de 7 anos do atual para o novo sistema tributário. Uma outra transição que o substitutivo do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, traz é a que muda a incidência do imposto da origem do produto ou serviço, onde há a fabricação, para o destino, onde há o consumo pelas pessoas. A sugestão da PEC é de que a mudança leve até 50 anos. Se aprovado pelos senadores sem alteração, o texto também cria o Fundo de Desenvolvimento Regional, o FDR, solução encontrada para compensar estados e municípios que hoje reduzem impostos para atrair investimentos. Nos moldes que estão sendo discutidos pelos parlamentares, essa renúncia fiscal se torna inviável. A União está disposta a bancar o FDR em até 40 bilhões de reais a partir de 2032, mas os estados pedem mais recursos. Confira o novo prazo para cidades elaborarem plano de mobilidade urbana. Os municípios brasileiros que ainda não conseguiram estabelecer seus planos de mobilidade urbana receberam uma nova prorrogação para o planejamento. Os secretários municipais de transporte e mobilidade urbana devem se atentar para as novas datas para não perderem recursos de investimentos futuros para o setor. Muitas cidades brasileiras ainda não possuem plano diretor, que é essencial para a elaboração do plano de mobilidade urbana, e essa falta de planejamento pode afastar investimentos federais através de convênios e contratos de repasse para obras de infraestrutura.
O governo federal vem tentando, desde o começo do ano, diagnosticar estes gargalos para identificar as prioridades e alocar recursos de forma mais precisa. Mas, para tanto, é essencial ter acesso aos dados, o que um plano de mobilidade urbana bem estruturado pode trazer. Foi pensando nisso que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, emitiu na sexta-feira, 7 de julho, a medida provisória 1179 de 2023, que modifica a Lei 12.587 de 2012 e estende o prazo para a elaboração desse plano até 12 de abril de 2024, para cidades com mais de 250 mil habitantes, e até 12 de abril de 2025 para municípios com até 250 mil habitantes. Essa medida provisória foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. A prorrogação do prazo permitirá que as ações de apoio iniciadas pelo governo federal continuem, visando fortalecer as capacidades municipais e garantindo que as pequenas cidades tenham tempo suficiente para cumprir suas obrigações sem prejudicar sua população. O Plano de Mobilidade Urbana é um instrumento essencial para a implementação de uma política nacional. Municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a desenvolver e aprovar planos de mobilidade, abrangendo serviços de transporte público, circulação viária, acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, além da operação e regulamentação do transporte de carga na infraestrutura viária, entre outras diretrizes estabelecidas na Lei 12.587. A norma também estabelece que a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana deve ocorrer em um prazo não superior a 10 anos. Dados do Ministério das Cidades, pasta responsável pela política nacional, apontam que a maioria das cidades com até 250 mil habitantes ainda não possuem o plano municipal elaborado e aprovado, e ainda alguns municípios com mais de 250 mil habitantes não o concluíram. O cenário é preocupante porque afeta grande parte dos municípios brasileiros, que ficarão sem efetivo instrumento de planejamento local para auxiliar as decisões. De acordo com Jader Filho, ministro das Cidades, a pasta deve trabalhar este ano com 2,7 bilhões de reais em investimento para a mobilidade. O governo federal disponibiliza o acesso para gestores municipais a um sistema de apoio à elaboração de planos de mobilidade urbana. O PlanMob está disponível no link planmob.mdr.gov.br. Minha Casa Minha Vida – Como fazer o cadastro e seleção de beneficiários. O programa Minha Casa Minha Vida é uma iniciativa do governo brasileiro que visa proporcionar moradia digna para famílias de baixa renda. As prefeituras municipais desempenham um papel fundamental no processo de cadastro e seleção dos beneficiários. A seguir, apresentamos um passo a passo para as prefeituras municipais realizarem o cadastro no programa Minha Casa Minha Vida. Passo 1. Reunião com a equipe responsável. A primeira etapa é realizar uma reunião com a equipe responsável pelo cadastro no programa. Isso inclui representantes da Secretaria de Habitação, assistentes sociais, técnicos e outros profissionais envolvidos no processo. Passo 2. Verificar as diretrizes do programa. É essencial que a equipe esteja familiarizada com as diretrizes do programa Minha Casa Minha Vida. Isso inclui conhecer os critérios de renda, documentos necessários, etapas do processo seletivo e outras informações relevantes. Passo 3. Organizar a documentação necessária. Garanta que a prefeitura tenha a documentação necessária para realizar o cadastro. Isso pode incluir formulários de inscrição, termos de consentimento, comprovantes de renda, comprovantes de residência e outros documentos exigidos pelo programa. Passo 4. Divulgar o período de inscrição. É importante informar a população sobre o período de inscrição no programa. Utilize canais de comunicação da Prefeitura, como sites e redes sociais, além de rádios locais, jornais e outros meios disponíveis para garantir que as famílias de baixa renda estejam cientes da oportunidade e possam se inscrever. Passo 5. Receber e analisar as inscrições. Após o período de inscrição, a Prefeitura deve receber as solicitações dos interessados.
Organize o processo de análise, verificando a veracidade das informações fornecidas, a documentação apresentada e a elegibilidade de cada família de acordo com os critérios estabelecidos. Passo 6. Selecionar os beneficiários. Com base na análise das inscrições, é hora de selecionar os beneficiários do programa. Leve em consideração os critérios de renda, situação de vulnerabilidade, ordem de inscrição e outras diretrizes definidas pelo Minha Casa Minha Vida. O passo 7. Realizar a entrega das unidades habitacionais. Uma vez selecionados os beneficiários, organize a entrega das unidades habitacionais de acordo com o cronograma estabelecido. Certifique-se de realizar a documentação necessária, assinar contratos e fornecer orientações aos novos proprietários. O processo de cadastro no programa Minha Casa Minha Vida pelas prefeituras municipais é uma etapa essencial para proporcionar moradia digna às famílias de baixa renda. Ao seguir esse passo a passo, as prefeituras poderão executar o processo de forma eficiente, garantindo a transparência e a justiça na seleção dos beneficiários. Com o comprometimento e a correta aplicação das diretrizes, o programa poderá cumprir seu objetivo de ajudar a população mais necessitada a conquistar o sonho da casa própria. Acesse portalconvênios.com para conferir o site para cadastro do programa disponibilizado pela Caixa, bem como as portarias do programa Minha Casa Minha Vida 2023. No Portal Convênios você também confere o passo a passo que os cidadãos devem seguir para realizar inscrição no programa, incluindo os requisitos e a documentação necessária. Bolsa Família, Portal da Transparência, divulga a lista com todos os beneficiários. O Portal da Transparência do Governo Federal, que é mantido pela Controladoria Geral da União, a CGU, passou a divulgar a partir de terça-feira, 11 de julho, a lista com todos os beneficiários e os respectivos pagamentos individualizados realizados pelo novo Bolsa Família. Os dados foram disponibilizados na consulta Benefícios ao Cidadão e abrangem os meses de março a maio de 2023. Durante esse período, o governo federal repassou um montante total de R$ 22,7 bilhões em pagamentos. Através do portal, é possível acessar uma lista completa com aproximadamente 20 milhões de beneficiários e uma média mensal de pagamentos de 7,6 bilhões. Os usuários têm a opção de utilizar filtros por estado, município e mês de referência para obter informações mais específicas. Além disso, é possível fazer uma busca geral ou utilizar os filtros da consulta detalhada para encontrar um beneficiário específico pelo nome, CPF ou número de identificação social. A consulta será atualizada mensalmente com base nos dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. Essas informações se somam aos demais benefícios já publicados no Portal da Transparência, tais como Auxílio Brasil, de novembro de 2021 a fevereiro de 2023, Auxílio Emergencial, Benefício de Prestação Continuada, Bolsa Família, de janeiro de 2013 a novembro de 2021, Garantia Safra, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e Seguro Defeso. Com essa iniciativa, a Controladoria Geral da União oferece um amplo controle social sobre essa política pública, contribuindo para sua efetividade e cumprimento dos princípios e objetivos da política de transparência e acesso à informação. Além de explorar a consulta detalhada, há diversas opções para acessar os dados do novo Bolsa Família. No Portal da Transparência, é possível fazer o download de toda a base do programa através das planilhas disponíveis na seção Dados Abertos, na aba Benefícios ao Cidadão. Essa funcionalidade permite que os usuários realizem cruzamentos e análises específicas de acordo com as suas necessidades e potencialmente gerem diversas aplicações desenvolvidas pela sociedade. Através da API do portal, os dados ficam disponíveis para serem consumidos por máquinas e aplicativos. O portal oferece ainda o painel Benefícios ao Cidadão, que reúne dados agregados, como a quantidade de beneficiários e o total disponibilizado, em mapa interativo com informações navegáveis por estados e municípios. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil. Em 2023, o governo federal relançou o programa com mais proteção às famílias, com um modelo de benefício que considera o tamanho e as características familiares,
com pagamento mínimo de R$ 600 por família e R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos. Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o programa busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. 847 municípios ainda não estão habilitados no VAAT 2024. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, publicou no dia 20 de junho uma relação contendo 847 entidades que ainda não estavam aptas para receber a complementação do valor aluno-ano total, o VAAT. Esses dados se referem à condição dos municípios naquela data. A respeito da complementação do valor aluno-ano total do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, para o ano de 2024, a Confederação Nacional de Municípios emitiu um alerta aos gestores municipais que ainda não foram habilitados para receber essa complementação. Caso o município não regularize sua situação, não estará habilitado a receber recursos liberados pelo governo federal para investimentos na educação básica. Ou seja, esses municípios podem ficar sem dinheiro para a educação básica porque a habilitação é um pré-requisito para o recebimento de recursos do Fundeb. Os gestores devem, portanto, enviar essas informações fiscais e contábeis dentro do prazo estabelecido. O consultor de orçamento público César Lima orienta o que o gestor do município precisa fazer para resolver essas pendências. Para resolver essas pendências, ele tem que tomar duas providências: transmitir ou retificar as informações da matriz de saldos contábeis de 2022 via Siconf e encaminhar as informações referentes ao anexo da educação do relatório de regularidade de execução orçamentária para o CIOP do FNDE. Tomando essas duas providências, ele estará habilitado e, caso ele tenha direito a essa complementação, ele a receberá no ano de 2024. César Lima alerta sobre o risco que os gestores correm caso não consigam habilitar o seu município a tempo dentro do sistema. Caso os municípios não consigam regularizar a sua situação junto ao Siconf, que é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, eles, ainda que tenham esse direito, não receberão a complementação do Fundeb referente ao VAAT, que é o valor anual por aluno total mínimo. O especialista em orçamento público explicou que CIOP é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do FNDE. Trata-se de um sistema informatizado que suporta os processos de planejamento e orçamento do governo federal. Os municípios, o Distrito Federal e os estados devem transmitir os dados contábeis, orçamentários e fiscais de 2 anos anteriores ao ano do exercício de referência no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, Siconf, e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, o CIOP, até o dia 31 de agosto do exercício posterior a que se referem os dados enviados. Para o cálculo do VAAT do Fundeb 2023, foram consideradas as receitas de 2021. Para conferir a relação de municípios que ainda não se habilitaram ao cálculo do VAAT 2024, acesse portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!